Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto de 2025, e nosso amigo Laith Marouf, de Beirute, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Laith. É ótimo estar com você, Nima. Laith, como você vê a situação na Síria? Parece que pela primeira vez o governo sírio está tentando estabelecer algum tipo de conexão, conversando com israelenses. O que está acontecendo na Síria e como você vê o papel da Turquia nisso? Bem, como acabamos de ouvir, o chamado ministro das Relações Exteriores do HTS se encontrou com representantes israelenses na Europa, e isso foi noticiado pela Agência Nacional de Notícias da Síria, que agora está sob controle do HTS. Então não há como negar, não é um boato ou algo assim. O governo do Partido Baath, durante 50 anos, não se encontrou com os sionistas, nem mesmo durante as negociações sobre a devolução das colinas de Golã. Naquela ocasião, as negociações eram indiretas com os Estados Unidos, porque a Síria nunca reconheceu a legitimidade ou a existência da colônia sionista como um Estado. E agora, após 9 meses no poder, as milícias wahhabitas já estão se encontrando com o inimigo do povo sírio, com o inimigo do povo árabe, com o inimigo do povo muçulmano, em pé de igualdade, como se a colônia sionista fosse uma entidade legítima com a qual se pode negociar. E, obviamente, você sabe, o governo Assad agora está sendo vindicado, pois aqueles esquadrões da morte wahhabitas, aqueles que clamavam por democracia e direitos humanos, na verdade são apenas espiões e agentes da colônia sionista e do Ocidente. E até mesmo Said Hassan Nasrallah, de seu túmulo agora, foi vindicado porque todos se lembram de quando o Hezbollah interveio na Síria para impedir o avanço dessas hordas wahhabitas e foram difamados, chamados de apoiadores da ditadura e coisas do tipo. E Said Hassan Nasrallah, em todos os seus discursos, dizia que, se o governo Assad caísse nas mãos desses esquadrões da morte wahhabitas, veríamos a Síria abandonar a Palestina, a Síria se tornando aliada dos sionistas, e que isso seria a pior coisa que poderia acontecer à Palestina. E aqui estamos. É isso que temos. E claro, por trás do regime Jolani estão o governo turco, os sauditas, os cataris, os jordanianos, a CIA e o MI6. Todas essas pessoas são as que manobram esse governo que na verdade não governa o país. Lembre-se, grande parte do país está ocupada pelos Estados Unidos, pela Turquia ou está fora do controle do regime Jolani. E isso não é surpreendente porque os turcos, no caso o governo turco, não o povo turco, o governo turco, o governo jordaniano, o governo saudita, todos eles têm sido aliados dos sionistas há mais de um século, conspirando contra qualquer resistência árabe ou muçulmana ao sionismo. Parece que eles estão buscando a legitimidade do governo na Síria, fora da Síria. É preciso haver algum tipo de unidade dentro do país para ser mais forte, para ter mais poder. Mas você acha que a Turquia, até mesmo eu diria Erdogan, como eles estão tentando ajudar a Síria, quando pedem para que façam novas conexões, para que tenham uma relação melhor com os israelenses? Sabemos que Israel não ficaria satisfeito com qualquer coisa que venha da Síria. Eles querem uma grande parte da Síria. O único motivo pelo qual estão tentando conversar com Al-Jolani e essas pessoas é como você vê o povo na Síria. Como eles se sentem em relação a essas pessoas no poder, esses combatentes do HTS? Sabe, tenho assistido a muitos vídeos de dentro da Síria, de diferentes pessoas que estão postando sobre a situação no local. Muitos desses vídeos vêm de várias partes do país e até de pregadores religiosos, que teoricamente deveriam estar do mesmo lado de Al-Jolani. O nível de crítica que surgiu é sem precedentes. Acho que o regime de Al-Jolani não só perdeu todas as minorias, os alauítas, os xiitas, os drusos, os cristãos e os curdos, mas agora também está perdendo qualquer apoio entre os sunitas, exceto a maioria que é mística, como os sufis.
Até mesmo quem apoia essas tendências wahhabitas ou ikhwanis dentro do islamismo sunita está começando agora a questionar isso. Porque nos disseram, ou disseram a essas pessoas, que Al-Jolani e seus homens são fortes e capazes de derrotar a Rússia, a Síria, o Irã e o Hezbollah. E agora, todo mundo vê que esse homem é um fantoche, sendo levado de um lado para o outro. Dependendo de quem lhe dá dinheiro, ele faz qualquer coisa. E isso agora está criando cismas, até mesmo dentro dos campos Salafi, Takfiri ou da Irmandade Muçulmana. Então todos esses movimentos estão enfraquecendo Al-Jolani. Ele sabe disso, mas é isso que seus mestres querem. O trabalho inteiro de Al-Jolani agora e de seu regime é assinar a rendição do território e da soberania síria, o máximo possível, antes que ele caia. Porque esse não é um governo que vai durar muito. Portanto, quem vier depois terá que lidar com uma pessoa que assinou um tratado em nome do povo sírio e do governo sírio. Então eu acho que esse é o principal motivo para isso. Isso continua tão rápido quanto eles estão tentando fazer. Veja, os sionistas estão tentando fazer isso o mais rápido possível, porque estão preocupados que quando abrirem, digamos, uma guerra no Líbano, isso vai afetar o regime de Al-Jolani. Os esquadrões da morte de Al-Jolani poderiam ser enviados para o Líbano e muito provavelmente seriam dizimados ao enfrentarem o Hezbollah, o que significa que o restante da Síria será mais difícil de controlar por Al-Jolani. E há uma grande chance de possíveis revoltas, enquanto os esquadrões da morte wahhabitas tentam invadir o Líbano. Então eles estão tentando finalizar qualquer possível tratado ou rendição da Síria aos sionistas, antes que algo assim aconteça. Laith, como você descreveria a sociedade no Líbano? Qual é a proporção de sunitas, xiitas e alauítas? E nós sabemos sobre... Você mencionou o sufismo, algo parecido com o que temos na Turquia, e é muito semelhante ao xiismo iraniano. O que é isso? Qual é a combinação dessas diferentes facções da sociedade na Síria? Sim, tipo, 85% de todos os sunitas na Síria são místicos sufis. Você sabe, obviamente existem escolas sufis dentro do islamismo sunita e também existem escolas sufis dentro do islamismo xiita. E as duas escolas sufis são muito próximas uma da outra, porque tudo gira em torno da espiritualidade e não, sabe, do literalismo. Então é assim que as coisas são. No Líbano é a mesma coisa. Na verdade, a maioria dos muçulmanos sunitas, no geral, fora das monarquias do Golfo, a grande maioria dos sunitas, de Mauritânia até a Indonésia, são sufis. E sabe, isso também é verdade no Líbano. E vimos na última semana, aliás, não só essas escolas sufis criticando a direção do governo ao tentar desarmar o Hezbollah, mas também vimos a Al-Jama'a al-Islamiyah, o grupo islâmico, que é um dos grupos sunitas armados aqui no Líbano. Al-Jama'a al-Islamiyah realizou uma manifestação em Trípoli, que é uma cidade predominantemente sunita, no norte. Como sabemos, algumas semanas atrás, um mês atrás, o enviado de Trump, Barak, ameaçou entregar Trípoli ao governo HDS na Síria. Então, ver Al-Jama'a al-Islamiyah, o grupo islâmico, realizar uma manifestação em Trípoli e declarar que se recusam ao desarmamento do Hezbollah e que ficarão ao lado deles em caso de confronto ou guerra vinda de fora do país, mostra que é muito difícil para os sauditas e os turcos influenciarem as tendências sunitas dentro do Líbano. A outra questão que os sauditas e os turcos enfrentam com a população sunita aqui. Em 2019, o regime saudita sequestrou o ex-primeiro-ministro Hariri, o amarrou em uma cadeira e o forçou a renunciar ao vivo. Então foi Said Hassan Nasrallah quem basicamente salvou sua vida e o trouxe de volta ao país. Mas desde aquele dia, os sauditas meio que impuseram uma proibição à família Hariri de retornar à política. A família Hariri é a família política sunita mais estabelecida do país.
Então você tem a família Hariri sendo forçada a sair da esfera política, enquanto ao mesmo tempo todos esses sufis e o grupo islâmico se opõem ao que a Arábia Saudita está tentando fazer, com os turcos também apoiando-os no Líbano. Isso significa que os sauditas realmente não têm muita influência dentro da população sunita aqui, como tem, por exemplo, na Síria ou no Iraque. Isso está tornando cada vez mais difícil para a CIA e o Mossad manobrarem algum tipo de guerra civil. A única coisa da qual eles realmente podem depender, como possibilidade de uma guerra civil ou para que agentes locais confrontem a resistência, são os partidos falangistas cristãos supremacistas, que representam uma minoria muito pequena mesmo dentro da população cristã. E isso não é uma força de combate capaz de provocar mudanças concretas, especialmente se os drusos, os alauítas, os xiitas e a maioria dos sunitas se unirem contra eles. Não há como isso ser uma batalha vitoriosa para os sauditas. Então esse é um panorama do que está acontecendo aqui. E apenas 2 dias atrás, houve uma coletiva de imprensa conjunta realizada na sede do SSNP, o Partido Social Nacionalista Sírio, que reuniu o Hezbollah com o SSNP e uma variedade de outros partidos patrióticos, pan-árabes ou de libertação, todos sentados juntos em uma coletiva de imprensa. Eles declararam que o que o primeiro-ministro está tentando fazer, Nawaf Salam, é a coisa mais próxima de traição que já viram no Líbano em décadas, e afirmaram que não permitirão o desarmamento da resistência. Isso mostra que já está se formando uma coalizão, quase uma retomada da Frente Patriótica, chamada Jamu, nas décadas de 1970, 80 e 90, que lutava contra a ocupação israelense em aliança com o Hezbollah e o Amal na época. Agora temos uma retomada de uma frente patriótica que é suprapartidária, supragovernamental, supra-religiosa, supra-identitária. E isso mostra como será quase impossível para Salam conseguir o desarmamento do Hezbollah. Laith, qual foi o resultado da visita do chefe do Conselho de Segurança do Irã, Ali Larijani, ao Líbano? Qual foi o resultado para o governo libanês? Sim, acho que as tensões entre o Hezbollah e o governo. Sim, acho que a coisa mais clara que podemos ver sobre o que Larijani fez quando chegou é que, ao final de sua reunião com Nawaf Salam, um cinegrafista com o microfone aberto em sua câmera captou algumas palavras de Larijani para Salam. E essas palavras repercutiram, acredito, em toda a mídia e nas redes sociais aqui. Larijani falava muito baixo, mas foi flagrado pelo microfone dizendo a Salam: "Sabe, espero que você não esteja bravo ou insatisfeito, mas eu não tive escolha a não ser muito franco e direto com você." Isso significa que Larijani foi direto com Nawaf Salam. E o Irã, por meio de Larijani, deixou claro que não permitirá um massacre da população xiita no Líbano. Acho que o teto era muito baixo para o Irã. Parece que o Irã disse ao governo aqui no Líbano que o Hezbollah não vai provocar nenhum confronto externo. E é isso que eles estão dispostos a oferecer a este governo. Mas qualquer tentativa de desarmar o Hezbollah levará a uma intervenção militar direta do Irã. Então acho que foi assim, de forma bastante direta, que Larijani se posicionou. E é isso que estamos ouvindo nos círculos políticos do país. Se você considera o que Larijani disse, observa o que a nova coalizão de partidos políticos que defendem a resistência declarou, e olha para o que está acontecendo no terreno no Líbano, fica claro que estamos caminhando para 2 possibilidades. Ou o governo de Nawaf Salam recua e tenta encontrar uma fórmula em relação à questão das armas do Hezbollah ou de outros grupos de resistência que seja patriótica. E é isso que o Hezbollah está propondo. O Hezbollah está propondo criar uma estratégia militar nacional
para ver como armar as forças armadas para que elas realmente possam defender o país. E então podemos falar sobre o desarmamento. Então, essa é uma possibilidade, que Nawaf Salam realmente recue e aceite o que o Hezbollah e o restante do bloco de resistência aqui no país querem. A única outra possibilidade, se Salam não seguir esse caminho, é que o governo de Salam vai colapsar. Porque já faz mais de uma semana que os ministros xiitas dentro do gabinete, assim como alguns outros ministros de partidos que apoiam a resistência, estão se recusando a participar das reuniões do gabinete, o que significa que o governo está atualmente inconstitucional. E se isso continuar assim, haverá um colapso do governo e Nawaf Salam perderá seu cargo. Essa é a única outra possibilidade. E eu não acho que teremos uma guerra civil interna. Os militares, representados pelo general Haikal, deixaram claro que não vão direcionar suas armas contra os civis ou cidadãos do Líbano. Parece que você está com algum tipo de problema na conexão com a internet. Aqui do meu lado está tudo certo. On my side, it's all good. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas, Laith, você acha que o Líbano está de alguma forma aprendendo com o próprio governo em relação à maneira como o governo está se comportando? Eu ouvi exatamente o que você disse. Desculpe, fui interrompido por um momento. Minha pergunta é sobre a curva de aprendizado do governo na situação no Líbano. Sim. Deixe-me ser e save e vai ter começa mal. Ok, espírito. Certo. Parece que você está com algum tipo de problema na sua conexão de internet. Eu não sei qual é o problema. Eu sinto que não é, né? É. Você está no mesmo lugar ou em um diferente? Eu sinto que você está em um lugar diferente. Você consegue me ouvir, Laith? Sim, ainda está cortando. Sim, eu acho, Laith, que nós temos... Você consegue me ouvir, Laith? Sim, consigo te ouvir. Ok, eu quero saber, como você vê a curva de aprendizado do governo no Líbano? Eles estão aprendendo com o que está acontecendo na região, até mesmo dentro do Líbano, e com a forma como estão tentando desenvolver todos esses diferentes partidos dentro da sociedade libanesa. Sim, quero dizer, é difícil realmente dizer que eles vão aprender alguma coisa. Nawaf Salam, como eu disse antes na nossa última transmissão, tem um histórico familiar de traição e colaboração com os sionistas. Então, não se trata realmente de aprender algo. E claro, Nawaf Salam deixou seu cargo de juiz na CIJ, a Corte Internacional de Justiça, para dar uma chance a um sionista cristão de Uganda de se tornar o presidente da CIJ, permitindo que Israel escapasse de quaisquer repercussões por seus crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Por isso, acho que está claro que não haverá curva de aprendizado para Nawaf Salam. Mas se olharmos para o presidente, fica claro que o presidente Aoun não está totalmente confortável com o que está acontecendo, porque este é o fim de sua carreira. Ele foi um general de longa data nas Forças Armadas e tinha muito respeito. Todo mundo o respeitava no país, e agora ele está na posição de presidente. De repente, toda a sua história está sendo jogada no lixo por ser associado a Nawaf Salam e seus planos. Como Aoun quer que seu legado seja escrito agora, é claro que ele vai ter que enfrentar Salam, especialmente porque os militares, liderados pelo general Haikal,
também são contra o que Salam está fazendo. Então ele precisa garantir que não perca o apoio dos militares como presidente, nem tenha seu legado destruído por Nawaf Salam. Se houver alguma mudança a acontecer, será nas posições do presidente Aoun. Não espero que Nawaf Salam, como um bom capacho, de repente vire Django e se rebele contra o patrão.